Paulo César Frossar, o homem e a lenda, The Man of the Hour. Cara, eu vou dispensar introduções porque eu já fiz. E você quase me derrubou, porque eu fiz a gravação, estava tudo pronto, daí o dia seguinte você é promovido. Quer dizer, eu não consigo acompanhar, você não para mais de ser promovido. Então nós vamos começar exatamente daí. O novo Senior Vice President Latinoamérica da Mastercard, Paulo César Forçar. Explica a sua promoção, parabéns pelo seu momento e fala um pouquinho da sua carreira e desse momento. Acho que eu não preciso nem perguntar, você deve estar muito feliz. Vai lá. Muito obrigado, Max. Prazer enorme estar aqui participando com você, um amigo aí de mais de 30 anos. E nessa jornada sua aí, é um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Vamos começar de trás para frente, né? Assumi um desafio novo aí no dia 1º de setembro desse ano, liderando uma equipe de TANs na Mastercard. O que são os Uhum, TANs? Os Technical Account Managers. uhum, Ou seja, são profissionais que fazem a relação com os nossos clientes em toda a América Latina do ponto de vista de tecnologia e operações. Parceiros estratégicos da área de vendas, da área comercial, para identificar oportunidades de produtos, serviços, performance, se o cliente está utilizando bem os nossos produtos, se está utilizando bem os nossos serviços, uhum. se a performance está adequada. Ou seja, como eu falei, um parceiro estratégico. Para mim foi um prazer enorme receber esse convite e estar assumindo essa área na América Latina. E é fruto aí de 26 anos de Mastercard, né, Legal. passando pela área de desenvolvimento de negócios na região sul da América Latina, no gerenciamento de contas globais aqui no Brasil, foi Santander, Citibank, HSBC, longos anos na área de comercial no Brasil, atendendo diversas contas, passando pela área de produtos e marketing também, e tendo um intervalo de 3 anos aí nesse período, onde tive na Visa Vale. Antes da Mastercard também tive na G Capital, no Bank Boston, onde conheci um amigo. Aí sim, Então, né? Aí sim, onde tudo começou. É isso. um- uma carreira aí de quase 40 anos na indústria de meios de pagamento. Sensacional. Parabéns pela carreira, parabéns pelo momento. E América Latina, quando você fala em América Latina, já começa a imaginar que você ligou aquele modo Blitz, né? Tá vindo da onde e tá indo para onde? Porque agora. Cheguei, cheguei, cheguei hoje de manhã do México, É, e terça-feira estou indo para Argentina. tá vendo? É isso. Então É isso. a vida tá sendo bem bacana no aeroporto. É. Não, mas é sensacional, cara. Viu, cuidar de América Latina é um prazer, né? Cuidar de América Latina realmente é sensacional. Vamos embora. Pensando aqui no nosso conceito de governança pessoal sustentável, de fazer a coisa certa. Eu sei que a gente tem sempre limites pessoais e éticos e de integridade que a gente não pode negociar nunca, e a gente tem que dar resultado, tem que entregar. E tem que, sobretudo, ser fiel aos nossos valores e nossos propósitos, né? Eu tenho aqui um vídeo do Ricardo Garim, numa entrevista genial, aliás, acho um autor genial, cinema argentino, está numa fase também sensacional. E eu vou mostrar o vídeo, aí a gente comenta um pouquinho nesse contexto do fazer a coisa certa. Não, isso não me interessa porque vai contra os meus propósitos, por exemplo. Não, mas veja bem, mas é uma oferta irrecusável. Não, mas o que é irrecusável se realmente fere meus valores ou os meus propósitos? Vamos ver o vídeo, vamos ver o depoimento dele, que na minha opinião é fortíssimo, e acho que dá aí um caldo legal para depois a gente comentar, tá bom? Al teatro. Después de eso pasaron a la otra faceta que era, es una cuestión de dinero, por eso no va a haber ningún problema. No, no me interesa. Pero vos es la guita que podría ser ganado ahí. ¿Y? ¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para vivir mejor. ¿Mejor de lo que yo vivo? Yo me pego 2 duchas calientes por día. No, hay cosas... La ambición te puede llevar a un lugar muy oscuro, muy desolador además. Forte, né? É forte. E aí? E aí? Seus comentários, meu amigo. Max, essa questão de ética, para mim, não é uma questão nem de ser negociável ou inegociável. Ela é uma questão existente e que sem ela
não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que a vida corporativa da gente traz diversos desafios, diversas oportunidades que você tem que liderar com um exemplo. Maravilha. Um Perfeito. exemplo não só dentro da organização, Uhum. mas um exemplo dentro de casa, para sua família, para os seus filhos. Isso. Então, essa questão, para mim, ela é inegociável. Qualquer coisa que fugir da ética, que for ilegal, enfim, isso não faz o mínimo sentido nem de ser avaliado, né? Nem de ser avaliado, né? Eu acho que eu posso compartilhar com vocês. Eu tive uma experiência quando trabalhava com voucher alimentação, onde a gente tinha uma carteira grande, uma carteira pública grande, e obviamente vou me permitir não citar qual foi a empresa do governo Certo. que se apresentou com uma proposta que talvez seria a maior conta da empresa, mas que teria que existir uma, vamos dizer assim, um reconhecimento de diversas fontes pela indicação da conta. Vamos colocar dessa forma, né? Bom, Uhum. não teve a segunda reunião, né, cara? Não teve a segunda reunião, né? E mais do que isso, para dizer que não teve a segunda reunião, eu convidei a área de compliance e a área jurídica da companhia para estar junto comigo, para informar o senhor que estava sendo interlocutor que a empresa não trabalhava dessa forma. Então, isso é inegociável, Max. Na vida de um profissional, de novo, eu acho que o principal, você tem que liderar como exemplo. Exemplo, a sua equipe tem que olhar para você e falar assim, cara, esse cara é íntegro, esse cara é ético e assim tem que ser. Fantástico. Olha, esse é um depoimento quase mais forte do que o do Ricardo Darim. Parabéns. Eu não esperava ouvir outra coisa de você, mas eu queria muito ouvir isso de você, porque esse seu exemplo, esse seu depoimento é muito importante. E você sabe que esse tipo de prática que você acabou de relatar é mais comum do que parece. E, infelizmente, o tipo de postura e de atitude que você teve, que é a atitude do dever ser, pouca gente tem, né? E é por isso que esse é um assunto que, para mim, é tão importante e para mim é tão bom poder contar com depoimentos como esse que você acabou de dar. Falando agora na sequência, vou emendar aqui, estamos falando de equipe, de exemplo, de pessoas. As pessoas têm que olhar para você e ver como te ver como um modelo. Pensando em skills, atitude, acho que isso não é nenhuma questão, mas eu quero reforçar para te ouvir. Imagine você precisando contratar alguém na sua equipe, você tem uma equipe grande e tal. Daí você contrata aquele craque que joga sozinho para ser o artilheiro, ou você contrata alguém mais esforçado, menos craque, mas que joga pro time? Eu contrato ou contrataria o mais esforçado e que joga para o time, por melhor que fosse o artilheiro. Sabe por quê, Max? A gente fala muito na vida corporativa dos hard skills e dos soft skills, né? Uhum, O hard uhum, skills a gente aprende, a gente estuda, a gente vai atrás, a gente tem literatura, a gente tem treinamento, a gente tem pós-graduação, MBA, a gente consegue. O soft skill a gente desenvolve. Então, não adianta nada eu contratar, pegando o teu exemplo, um centroavante que vai querer fazer o gol, se ele vai destruir o time inteiro. uhum. Perfeito. Agora, se eu trazer um cara esforçado, que vai estar ali no meio de campo, distribuindo a bola, alimentando o centroavante. Estou usando o exemplo do futebol aqui, hein? Ótimo, ótimo. Jogando na frente da defesa, segurando ali a segunda bola. Esse cara vai ser muito mais produtivo. E outra coisa, se amanhã ou depois ele quiser jogar de centroavante e fazer gol, ele vai ter a condição de fazer isso. Uhum. Agora, o cara que achar que é o bonzão, que resolve tudo sozinho, esse cara, para mim, não vai jogar no meu time. E nem no meu, e nem no meu. Perfeito. De novo, não esperava nada diferente de você. E, de novo, é fundamental. Eu acho que a gente está falando pouco
e pensando pouco sobre temas básicos e essenciais como educação e respeito, e ética que a gente acabou de falar. Nessa linha de educação e respeito, imagine uma cena, isso é um caso real, eu não me lembro exatamente em que empresa que aconteceu, mas um executivo, presidente, CEO de uma empresa, saiu para almoçar com dois candidatos, muito fortes, muito qualificados, já tinham passado no processo todo, ele saiu para almoçar para sentir um pouco do soft skills. Um dos candidatos falava muito da empresa, elogiava a empresa, falava das suas qualificações, vibrante, brilhante, e vinha o garçom e o candidato falava, viu, não me atrapalha, estou aqui falando, dá licença. Praticamente não olhava para o garçom. O outro era um pouquinho mais modesto, um pouquinho mais tranquilo em relação ao seu discurso, mas ele, e aí o executivo notou, ele tratava o garçom com educação. Só, educação. Ouvia, respondia, perguntava se estava tudo bem, agradecia. Parece uma coisa meio tola, porque a gente deixou que se tornasse tolo esse tipo de coisa que diz respeito à educação e respeito. Final das contas, de novo, uma história real, não sei exatamente aonde aconteceu. Esse CEO contratou o candidato que tinha tratado bem o garçom. Como é que você conecta essa história com tudo isso que a gente está falando? Primeiro, se você me permitir, eu queria fazer uma pequena correção. Eu acho que não é uma coisa tola, não é uma coisa simples, é uma coisa importantíssima. Educação e respeito hoje, no dia a dia, e aqui eu não estou falando só no mundo corporativo, eu estou falando na sociedade, que Uhum, uma sociedade uhum, extremamente complexa e difícil. uhum, uhum. E aí, engraçado a gente estar falando isso. Eu passei uma situação semana passada que me fez refletir tanto, tanto, e que eu vou, se você me permitir, eu vou compartilhar essa situação, porque Claro, isso por vale para a favor, vida pessoal e vale por para a vida favor. Claro, corporativa. claro. Eu fui em um restaurante e eu estava procurando uma vaga para estacionar. E na frente do restaurante tinha um estabelecimento, e, e aqui eu não vou entrar no mérito se está certo ou está errado, mas eu queria entrar no mérito da relação pessoal que eu tive ali naquele momento. Uhum, uhum. E eu estacionei o carro e saiu uma pessoa do estabelecimento e falou assim: O senhor vai no estabelecimento? A guia não era rebaixada, tá? E eu falei, não, não vou, mas eu vou no restaurante ali, vou parar o carro aqui. E ele virou para mim e falou assim: eu vou pedir para o senhor não parar o carro aqui, que na porta do estabelecimento e tal. Aí eu tive uma reação infeliz. Eu virei para ele e reconheço isso. Eu virei para ele e falei assim: pô, mas a rua não é pública? E ele me deu uma resposta que, de novo, tá? Eu não estou entrando no mérito quem está certo ou quem está errado, Uhum. mas que isso me fez refletir muito. Depois eu vou trazer para a tua pergunta. E ele simplesmente olhou para mim e falou assim, de uma forma muito educada: Eu não vou discutir com o senhor. Olha, Boa noite. E voltou para dentro do estabelecimento. E uau. eu olhei para aquilo e falei assim, cara, o cara foi super educado comigo. Por que que eu vou querer arrumar confusão com ele, né? E eu peguei o carro, saí. Fui pro restaurante e eu sentei na mesa do restaurante cara, isso mexeu tanto comigo que eu tô contando aqui para vocês, né? Impressionante, impressionante. Eu não vou discutir com o senhor. Boa noite, né? Então, assim, educação, respeito. A gente vive estressado, vive num mundo tão complicado, né? Agora vamos trazer isso para o mundo corporativo, né? Uhum, uhum, uhum. A gente fala tanto em diversidade, a gente fala tanto em pessoas com perfis diferentes. E as pessoas são diferentes, né? Então o respeito, eu acho que ele é, da mesma forma que a gente falou da ética, inegociável, cara. Inegociável. Pegando esse exemplo aí que você trouxe, pô, um tratou o garçom mal, o outro tratou com respeito, né? O rapaz da loja, que eu estava parando o carro na porta, me tratou com tanto respeito, né? Faz a Então, diferença, né? assim, Faz a é, diferença, né? E como isso e está fazendo falta hoje, né? Como faz falta, porra, né? e nesse mundo que tem tanta diferença, nesse mundo que a gente vive com tanto antagonismo, né? Uhum. Pessoas de um lado, pessoas de Sim, outro. sim.
pessoas de uma corrente, pessoas de outro, É um estado de trazendo guerra, de tensão permanente, né? Pô, cara, e É, dentro do mundo corporativo também, você tem conflito todo dia, né? claro. Eu Claro. faço parte da liderança do time aqui do Brasil, né? Ainda estou fazendo parte até ter um sucessor, porque depois eu vou ficar exclusivamente nessa posição na América Latina. Mas nós temos executivos de altíssimo níveis. Nos reunimos toda semana para discutir as questões da empresa. Não necessariamente nossas opiniões são as mesmas. Claro. Mas a discussão Claro. tem que ter respeito. E eu posso chegar para você, Max, e falar, Max, eu acho que o que a tua área está fazendo não está legal. Ou Uhum, eu acho que tem uhum, que fazer de outra forma, porque está uhum, impactando aqui a minha área. uhum. Mas com respeito, com Claro, educação. claro. E às vezes, cara, a gente sabe disso, que tem muito tempo de estrada, né? Oh, Falta isso nas pessoas, independente do nível. Pode ser aí o CEO, pode ser aí o estagiário. Às vezes falta isso na pessoa. E aí, de novo, eu trago para a questão do líder. O líder tem que uhum, liderar como exemplo, uhum, uhum. né? Claro. E o exemplo é também não permitir que isso aconteça. É legal que eu me lembro de casos aqui sempre importantes. Uma vez eu tive uma experiência muito interessante. Eu tinha uma equipe de vendas no Brasil todo, mais de 40 pessoas nessa equipe de vendas. E essa equipe de vendas, obviamente, ela interagia com o pessoal do back-office de operações que processava os contratos que essa galera vendia, etc. Uhum, E aí eu recebi uma reclamação de um funcionário do back-office uhum, que ele tinha sido desrespeitado, inclusive por escrito no e-mail, estava escrito no e-mail, uhum, por uma pessoa da área de vendas. uhum, Eu fui olhar o que tinha acontecido e, para minha surpresa, de novo, né, não deveria ser nem para o melhor nem para o pior, mas a melhor vendedora daquela região era a pessoa que tinha feito a bobagem de não tratar da forma adequada uma pessoa do back-office. Eu demiti a pessoa. Eu demiti a pessoa. Porque ela se julgava como a melhor vendedora, que ela podia tratar mal as pessoas. É a síndrome do crack. Joga para cima e Max, acha que pode fazer o que inego- quiser, né? É isso. ine- inegociável. Né? Inegociável. É muito forte E isso. não É é muito porque forte. era uma pessoa que trabalhava no É, back-office, uma claro, pessoa de uma outra área. Enfim, cara, é uma desculpa. pessoa. É uma pessoa. Desculpa. É isso. É. O comportamento tem que existir com educação e com respeito, em todos os momentos, em todas as situações. Queria fazer uma citação aqui a uma pessoa que foi meu gestor por muitos anos, porque eu tenho muito carinho, o João Pedro Paro, que foi o presidente da Mastercard na divisão do Brasil por muitos anos, Querido e o João João Pedro. sempre Querido João e o Pedro. João se- e o Um João sempre gentleman. falava, É? Um e o gentleman. João e o João sempre falava, as opiniões podem ser diferentes, mas tem que existir respeito. Você Olha tem que aí. respeitar a opinião do outro. É isso. Perfeito. Perfeito. E nessa linha de estresse, de tensão, eu queria te ouvir um pouco sobre equilíbrio, né? Quer dizer, a gente vive estressado, vive nesse clima muito tenso. Uma trajetória de sucesso como a sua, obviamente, você passa por esses desafios, né, o tempo todo. Quais que são os seus pilares, de vida pessoal em que você se apoia e onde você equilibra esse estresse e essa tensão da vida profissional, até para ser uma jornada sustentável? E daí eu vou falar aqui para você uma frase que eu ouvi outro dia de uma professora que depois de ter passado o dia inteiro, das 7 da manhã às 6 da tarde, lecionando numa sala de aula de crianças de 4 anos de idade em uma área carente, isso é fato, verídico, eu vivi isso, a pessoa é minha amiga, ela senta para um happy hour e pergunta, nossa, você deve estar estressadíssima, né? Ela para, olha e diz, eu estou muito cansada, mas estressada não. Do mesmo jeito que aquele funcionário da loja te fez pensar, isso me fez, isso calou fundo na minha alma. Eu estou cansado, mas eu não estou estressado. Eu queria te ouvir sobre isso. Eu acho que a experiência
que a gente traz aí nesses anos todos, eu tive a oportunidade de viver muitas situações de estresse, muitas situações de cobrança, muitas situações de, poxa, tinha gente que falava assim, pô, mas você está saindo muito cedo do escritório, às 8 da noite, né? É, então, É outro fuso horário, e- né? é, então assim, eu acho que a gente acaba construindo, você chamou de pilares aí, e hoje eu diria para você o seguinte: você não pode abrir mão da sua saúde, né? A gente escuta muito, fulano está com burnout, Uhum. o outro está estressado, saiu de Uhum. licença médica, né? Vira e mexe, a gente escuta É, isso. é. Eu falo muito pro meu time. Eu falo muito pro meu time. Eu não quero ninguém com burnout. Eu não quero ninguém estressado. Eu não vou citar nome, porque com certeza ela vai assistir esse nosso bate-papo. E é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Mas eu tive uma funcionária que trabalhou comigo muitos anos, que ela me mandava e-mail de madrugada. Eu acordava de manhã, chegava no escritório e abria os e-mails, já estava cheio de e-mail dela, e eu olhava lá, puta, e-mail 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E um dia eu cheguei para ela e falei, olha, vamos combinar o seguinte, qualquer e-mail que tiver na minha caixa, das 8 da noite até as 8 da manhã, seu, eu vou apagar. E eu não vou ler. Você vai ter que me mandar de novo. Ela falou, não, mas é a hora que eu consigo ver meus e-mails. Então eu falei, não, presta atenção. E-mails que chegarem na minha caixa das 8 da noite às 8 da manhã, vindos seu, eu vou apagar. E foi a forma que eu encontrei para mostrar para ela que ela precisava ter uma vida pessoal, uma academia, uma atividade paralela ao trabalho, porque senão ela era uma fortíssima candidata a ter um burnout, a ter um estresse. E isso, para mim, ele ultrapassa a questão profissional. Existe uma coisa para mim antes da questão profissional, a questão pessoal. Você pode ter o cargo que você tiver, trabalhar na empresa que você tiver, mas você é uma pessoa. Você é um ser humano, né? Eu estou contando essa história e aí para falar um pouco do Paulo Frossar, né? Eu passei por várias experiências em momentos diferentes, em momentos de carreira diferentes. É lógico que tem um momento que você é mais exigido, tem um momento que você está mais estruturado, etc. Mas eu diria para você que nos pilares, eu acho que o pilar saúde, o pilar família, e o seu bem-estar pessoal, que está relacionado com a saúde, Uhum. ele tem que fazer parte da tua agenda. E aí fica uma sugestão para quem está nos ouvindo e nos vendo, né? É, fazer parte da agenda é literalmente fazer parte da agenda, né? Eu acabei por uma questão de obrigação, conheci um outro lado que hoje eu estou curtindo bastante. Eu fiz uma cirurgia no joelho e o médico do joelho me recomendou que eu tivesse um personal para fazer os exercícios corretamente na academia. Uhum. Acabei contratando um personal e venho de uma forma bastante regular fazendo os treinos com ele e tenho gostado muito. Eu tenho na minha agenda lá, os 2 dias da semana, nos horários que eu tenho Isso. marcado com ele, Está lá, está lá na minha bloqueado na agenda. agenda. Claro, é isso. É isso. Bloqueado na agenda. Isso. Isso. Bloqueado na agenda. Então, assim, de novo, a minha agenda profissional, ela não é uma agenda só profissional, ela tem a agenda pessoal junto, né? Perfeito. Outro É dia foi como, é como, é engraçado, a minha como se isso secretária, fosse uma coisa do outro mundo, né? É como se isso não fosse, né? Óbvio, outro dia né? foi engraçado, a minha assistente que tem acesso à agenda me perguntou, falou, sabe, quem é esse Daniel que você fala com ele 2 vezes por semana? Falei, é o meu personal trainer. E deixa na agenda, não mexe nessa agenda. É. Então, assim, você realmente tem que colocar na tua agenda a questão pessoal, a questão profissional, a questão de saúde. Uhum. Questão de saúde. Claro, claro. Porque senão, cara, daqui a pouco você vai ficar maluco, você vai pifar, né? Como a gente fala, e a empresa vai continuar, cara. É isso. É isso.
Nós somos pessoas. Eu vou pegar daí, eu vou até inverter um pouco um outro tema que eu queria falar. E aí você diz, não, no fundo a gente é profissional, pode estar numa posição qualquer, numa empresa qualquer, na posição melhor que você puder imaginar, mas no fundo nós somos pessoas. Sobre isso, está preparado para o momento que você tirar o crachá? Como é que é essa transição da, da relevância, da importância que o crachá nos dá, né, diante da sociedade, diante não só da nossa equipe, e de repente eu sou só o Paulo Frossar. Você pensa nisso, já pensou nisso? Como é que você se prepara para isso? Como é que você vê isso? E eu quero emendar, trazendo aqui um outro vídeo, agora de um outro. Hoje a gente está meio cinematográfico aqui. Eu tenho uma entrevista do Denzel Washington. O final dessa entrevista é genial e fala muito exatamente sobre essa história da sua jornada pessoal, do seu legado. Quer dizer, você trabalha, no fundo, para prestar um serviço para os outros, para a sociedade. Nosso trabalho é serviço, nosso trabalho não é para nos envaidecermos, né? É para prestar serviço de qualquer natureza. E no final das contas, nós somos pessoas e a nossa jornada tem que deixar um legado de uma maneira ou de outra para a sociedade. É isso que ele diz de uma maneira muito simples e muito contundente. Vamos ver e depois a gente comenta. Actors who want to break the boundaries, who want to push doors, exactly what you have done. What advice do you have? Don't rely on social media. Put it down, turn it off, shut up, be quiet, learn, read, relax, get better. First part of your life you learn, second part of your life you earn, third part of your life you return. Aí, o que você me diz? Essa sua pergunta é excelente, cara. Bom, eu pensava, penso e pensarei muito nisso. Muito. E é muito engraçado, porque com quase 40 anos de carreira, 30 e tantos já, se você falar para mim, você já tem uma resposta? Não. Não. Isso no passado me incomodava muito. Me incomodava muito, porque eu falava, pô, se amanhã eu sair da vida corporativa, o que que eu vou fazer, né? Uhum, uhum. Eu acho que o profissional tem que estar preparado para isso, porque isso é uma realidade. Claro. Talvez eu não seja o melhor exemplo, porque eu não tenho uma resposta. Falo, se eu parar amanhã eu vou fazer isso ou outra coisa. Mas, de novo, pegando uma frase que eu ouvi de uma pessoa uma vez, que estava num momento de trocar a vida corporativa por uma vida de empreendedorismo, ou mesmo de uma vida de aposentadoria, e eu fiz essa pergunta: pô, e aí? O que que você vai fazer? E ele virou para mim e falou assim: olha, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu quero me emocionar. Olha só. Daqui para frente eu só vou fazer coisas que me emocionem. Eu guardei isso faz alguns anos já. E se ele também um dia ouvir essa nossa conversa aqui, ele vai saber que é dele que eu estou falando. Mas eu também, eu estou me preparando para me emocionar. E fazer coisas para a sociedade. Hoje eu faço com um tempo um pouco limitado pelas nossas obrigações como executivo, corporativas, mas a gente entrega um pouco de volta para a sociedade tudo aquilo que a gente, graças a Deus, conseguiu aprender e conquistar. Sem dúvida. Mas o meu objetivo é fazer alguma coisa com mais tempo e mais dedicação e que eu possa me emocionar. É esse caminho que eu estou trilhando. É muito legal, muito legal. É um propósito a ser perseguido. E eu acho que tenho certeza que você vai conseguir. Eu Agora, espero. você perguntar para mim se tem uma receita de bolo, não tem, tá? Não existe, não existe. Cada um tem o seu.
tem a sua trajetória, cada um tem a sua trilha, cada um tem a sua resposta. O importante é você encontrar a sua resposta. E você vai, porque acho que é um propósito sensacional. Eu vou te. E a gente está concluindo, eu vou colocar um veneno, aqui não é de cinema, mas é de um cientista. Aí você. E está muito conectado com isso que você acabou de falar, com educação, com respeito, com legado. Eu vou ler, tá? Peço licença para colocar em aspas. Quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Albert Einstein. O que você me diz? O ego é uma coisa muito perigosa. O ego é uma coisa que pode te trazer um prazer imediato, mas com certeza não vai te trazer uma realização futura ou contínua. E o aprendizado é uma coisa que, para mim, é um combustível. Que o executivo, em qualquer momento da carreira dele, tem que ter. Graças a Deus, eu tenho a oportunidade de viver numa empresa e num ecossistema de tecnologia, inovação, onde eu aprendo todo dia. Tempo todo, Todo claro. dia. E hoje a gente tem acesso a tudo que acontece no mundo inteiro, na empresa, na indústria, nos clientes, na concorrência. Isso é combustível. Isso é combustível. Então, o conhecimento para mim é fundamental, é combustível, é para você se manter. O dia que você achar que você não tem mais nada para aprender, eu acho que acabou o sentido, né? E quanto mais você aprende, eu acho que o Einstein estava certíssimo. O ego tende a sumir, cara. Não é O ego impressionante tende a isso? É sumir, impressionante isso, né? Impressionante. entendeu? É. Não, isso é tão verdadeiro, e você vê isso toda hora, né? E você vê gente que não sabe nada ou quase nada, achando que sabe tudo, né? E dando aula, e dando lecture para o mundo todo, E à com o torta e ego lá em direita. cima, hein? Achando É que tá exato, né? arrasando. Achando que está arrasando. É uma coisa impressionante. Ainda bem que a gente tem Einsteins para nos lembrar, de algumas coisas óbvias, né, da nossa natureza humana. Nós vamos concluir com uma pergunta inevitável, que dou 2 minutos. Acho que você não vai precisar nem disso. Se você tivesse que fazer diferente na sua trajetória, na sua carreira, extraordinariamente bem-sucedida e feliz, o que é que você mudaria? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Bem difícil mesmo. Mas eu diria para você que eu acredito que eu tomei decisões de carreira que, mesmo aquelas que me levaram para situações difíceis, houve um porquê e um aprendizado. Ah, eu não gostaria de ser prepotente e longe disso, mas eu acho que eu faria tudo de novo, exatamente como eu fiz. Isso não é prepotência. Isso é a É constatação de que você fez a coisa certa e você está colhendo o porque, resultado. Parabéns, é isso. Está longe de ser porque eu prepotente, isso acho é. que, de novo, o legado que a gente está deixando não é para a empresa, não é para o mercado, são para as pessoas. E o que me dá mais prazer como executivo, Max, o que me dá mais prazer como executivo é ouvir as pessoas dizendo: puxa, você me ajudou, puxa, você me orientou. Outro dia eu vi um post no LinkedIn que estava me citando e eu encontrei a pessoa depois e falei: poxa, eu queria te agradecer, eu nunca pensei. E ela estava me agradecendo porque eu tomei uma decisão profissional que mudou a carreira dessa pessoa. E para mim, eu não tinha percebido isso. E ela fez um post no LinkedIn, me citou e eu fui agradecer. Ela falei: puxa, eu queria te agradecer. Ela falou assim: pô, você não sabe como você me ajudou. Cara,
Isso para mim é uma conquista maior do que cargo, que salário, que promoção. Esse é o legado. As empresas passam, os cargos passam, mas as pessoas vão lembrar para você: puxa, o Max me ajudou, o Paulo me ajudou. E eu acho que a gente está aqui para isso. Cara, é extraordinário. Isso é paz de espírito, isso é paz de consciência. Isso é saber que você deu o retorno, é saber que você fez a sua parte, que você fez a coisa certa. É uma resposta muito simples, né? Mas não é nada além disso. Que bom que a gente pode chegar nesse momento e ter essa paz de consciência para ter essa resposta que você tem, que você dá para si próprio. O que eu, principalmente do que você falou, que mais me agrada é essa consciência de que nós ajudamos alguém, mesmo sem perceber. Pelo simples fato de termos feito a coisa certa, de termos agido com justiça, de termos agido com equidade, com ética, com respeito e com educação, nós ajudamos alguém. E nessas a gente deve ter ajudado muita gente. E isso é o que fica, isso é o que importa. Paulo César Frossas, muitíssimo obrigado, um prazer. Nossa amizade está aqui, aliás, para provar isso que você acabou de dizer. É uma satisfação para mim enorme ter essa nossa amizade de mais de 30 anos. Só tenho a te agradecer e, mais uma vez, te parabenizar pela trajetória e desejar muito sucesso. Eu que te agradeço, Max. Muito obrigado. Te desejo muito sucesso também nessa tua jornada e tenho certeza que essa tua jornada aí vai ajudar muita gente. Muito Que obrigado. maravilha. Foi um prazer enorme estar aqui com você, meu amigo. Grande abraço. Valeu.